Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que o amor de Jesus Cristo, ele venha estar dentro dos nossos corações. E que nós venhamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu tenho uma mensagem da parte de Deus para todos vocês e para mim também, que se encontra no livro de João, capítulo 20. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Ela foi contar a Pedro e a João, o discípulo que Jesus amava. Aquele discípulo que no dia em que Jesus foi traído, que Jesus disse: um de vocês vai me trair. Aí todos perguntaram: quem é que vai trair o Senhor? Sou eu. Mas Jesus disse: é aquele que põe a mão no prato comigo, esse vai me trair. Aí Judas disse: sou eu, Senhor, que vou trair o Senhor. O Senhor não está pensando que sou eu. Aí Jesus disse: é você mesmo, Judas, que vai me trair. É você mesmo que falou agora. Você mesmo se revelou. Então, esse é o discípulo que Jesus amava, que Pedro naquele momento mandou ele perguntar a Jesus: Senhor, quem é que vai o trair o Senhor? Esse é o João que Jesus amava muito. Jesus amava todos. Mas Jesus amava mais esse João. Jesus amava todos, não tinha diferença nenhuma, mas Jesus amava de uma forma, João, muito diferente do amor que ele tinha pelos outros. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Foram ver se o que Maria Madalena estava dizendo era verdade mesmo. Eles não estavam acreditando em que Jesus tinha dito que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Aí eles foram lá, foram ver se o túmulo estava vazio mesmo ou não. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou ele também. Viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro também, entrou no túmulo. Ele viu e creu.
Ele viu e creu na ressurreição. Ele viu e creu que Jesus ele tinha ressuscitado. O Messias, chamado de Cristo Jesus, tinha ressuscitado. Ele ainda não tinha entendido as Escrituras sagradas que diziam que era preciso que Jesus ressuscitasse. Eles não tinham entendido, mas quando viram, eles começaram a crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que tinha ressuscitado mesmo. E os dois voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando, desesperada, aflita, angustiada. Ela estava chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Essa mensagem me dá a entender que quando um anjo estava sentado na cabeceira onde Jesus estava deitado e o outro aos pés, naquele momento ali eles estavam, antes dos discípulos chegarem lá, ele estava conversando com os anjos. Jesus estava conversando com os anjos. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. O meu chororô, o meu lamento, a minha tristeza, a minha angústia é porque levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei aonde colocaram, para onde levaram, o que fizeram com o corpo dele. É por causa dele que eu estou triste, aflita, me lamentando, desesperada. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Por que ela não reconheceu? Por causa que Jesus estava disfarçado, desfigurou-se. Ela não reconheceu Jesus. Ela não reconheceu ele. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Veja que amor, o amor que Maria Madalena, que sentimento Maria Madalena tinha pelo o Senhor Jesus. Quando ele perguntou: mulher, por que você está chorando? Por que esse desespero? Por quê? Ela disse: é por causa, o meu desespero é por causa que levaram o corpo do meu Senhor, do Messias, o Salvador. Maria disse: Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabon. Estas palavras quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure,
pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles. O meu Deus é o Deus deles. Entenderam agora, meus irmãos e minhas irmãs? Que você que serve a Cristo Jesus, que já o aceitou como o único Salvador pessoal da sua vida e que está permanecendo, você já chegou a essa conclusão que você é filha de Deus, que você é filho de Deus, que você é irmão de Jesus, que você é irmã de Jesus. Portanto, Jesus não desistiu da caminhada. Jesus não parou da caminhada. Jesus não voltou atrás. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, procurem a permanecer de pé. Procurem, vivam todos os seus dias das suas vidas. Vivam pensando na ressurreição do Messias chamado de Cristo Jesus. Vivam pensando em Jesus Cristo, que Ele é o seu irmão e que Deus é o seu Pai e que você é filho de Deus e que você é filha de Deus e que você precisa seguir em frente sem olhar para trás. Sem olhar para trás, eu quero dizer que você não deve, não pode voltar a o que você praticava, o que você era de antigamente. Você não pode voltar atrás, porque você é filho de Deus, é filha de Deus, é irmã de Jesus, é irmão de Jesus. Todos vocês que servem. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Quando ela disse eu vi o Senhor, imaginem na felicidade que ela teve, que ela estava ali, na alegria que ela estava, ao dizer: meus irmãos, minhas irmãs, eu vi o Senhor, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Imagine na alegria, na felicidade dela. Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos, de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor Jesus. Quando Jesus disse que a paz estejam com vocês, eles estavam aflitos, eles estavam tristes, desesperados, angustiados. Eles estavam com medo, muito medo dos líderes judeus. Porque os líderes judeus, naquela época, eles lutaram contra Jesus Cristo. Eles acusaram Jesus Cristo.
rejeitaram o Salvador, maltrataram o Salvador. E os discípulos estavam com medo ali, de porta trancada, dos líderes judeus, com medo de eles se reunirem e juntarem uma população e invadirem a casa e matarem todos eles lá dentro. Ou até mesmo levarem presos e julgarem e depois matarem. Por isso que eles estavam de porta trancadas e com medo. Aí então Jesus apareceu no meio deles. Aí disse: que a paz estejam com vocês. Eu estou aqui. Se alegrem. Fiquem felizes. Portanto, eu estou aqui agora. Eu vim confortá-los. Eu vim tirar a tristeza do coração de vocês. Eu vim alegrar vocês. Eu estou aqui. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor Jesus. Então, Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Eu envio vocês para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho. Eu envio vocês como o meu Pai me enviou, porque eu confio em vocês. O meu Pai confiou em mim, eu também confio em vocês, que vocês vão pregar o Evangelho, vão anunciar a minha palavra, a minha mensagem. Vão dizer para todas as pessoas que eu ressuscitei, que eu estou vivo. Essa mensagem é para confortar vocês, alegrar o coração de vocês também. Tanto de vocês como o meu. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade, que vai fazer vocês lembrarem de tudo o que eu falei para vocês, o que eu preguei para vocês, o que eu ensinei para vocês. É o Espírito Santo da verdade, que vai os guiá-los, que vai estar do lado de vocês. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Então, quando Jesus disse para eles: recebam o Espírito Santo da verdade, que vai os lembrar, fazer-os lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei e falei para vocês. E se vocês perdoarem os pecados de alguns, de alguém, se alguém te fazer mal, fazer o mal a você, pecar com você, falar mal de você, caluniar vocês, desejar o mal a vocês, perdoem, para que vocês também sejam perdoados. E os pecados, todos deles, serão perdoados. Portanto, perdoem. Perdoe-os, os que pecarem contra vocês. Perdoem. Jesus e Tomé. Aconteceu que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de Ogêmio, não estava com eles. Quando Jesus chegou
Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Tomé disse essas palavras: ele apareceu para vocês, por que ele não aparece para mim? Vocês viram a marca dos pregos, a marca da lança, a marca dos pregos nas mãos, nos pés, a marca da coroa de espinho na fronte dele, na cabeça dele, vocês viram? Mas se eu não ver, eu não vou crer. Se eu não colocar as minhas mãos, se eu não tocar nas chagas dele, nas feridas dele, eu não posso crer. Tomé duvidou. Tomé duvidou que Jesus Cristo, o Messias, chamado de Cristo Jesus, tinha ressuscitado. Ele não creu, ele duvidou. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas. E Tomé estava com ele. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Se alegrem. Mais uma vez eu estou aqui. Se alegrem. Que a paz esteja com vocês. Se alegrem. Naquele momento ali, nenhum deles ali deram glória, aleluia. Ficaram só abismados, olhando para Jesus. Então, em seguida, disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Por que Jesus disse: Tomé, vem cá, Tomé, agora eu quero conversar contigo. Vem cá, Tomé. Você disse aos seus irmãos que quando seus irmãos falaram para você que tinham me visto, que eu se apresentei para eles. E você disse para os seus irmãos que não ia crer em mim. E só poderia crer se eu se apresentasse para você e tocasse nas minhas feridas, aí você ia crer. Agora vem cá, Tomé. Tomé, olhe, toque aqui nas minhas mãos. Você tá vendo aqui as marcas dos pregos? Tá vendo, Tomé? Aqui as marcas do prego, Tomé. Põe o dedo. Põe o dedo, Tomé. Eu tô mandando. Veja. Agora, Tomé, você tá vendo as marcas dos meus pés? Dos pregos? Agora põe o dedo, Tomé. Põe o dedo, Tomé. Agora, Tomé, você põe a mão agora aqui no lado, aonde a lança ultrapassou o meu corpo de um lado a outro. Agora, Tomé, veja. Veja, Tomé, agora. Tomé. Eu vejo tudo, Tomé. Eu ouço tudo, Tomé. Porque eu sou Deus, Tomé. Tomé. Creia, Tomé, na minha ressurreição. Creia que eu sou o Messias, o Filho de Deus, Tomé. Creia.
pois eu ouvi quando você disse que só ia crer se me visse e se tocasse nas minhas feridas. Nas feridas qual eu suportei por todos vocês. Tomé, creia. Acredite, Tomé. E muitos, nessa época que nós estamos vivendo aqui, não crê no que Jesus passou, no que Jesus suportou, no que Jesus aguentou, nos sofrimentos, nas humilhações, nos desprezos que Jesus passou. Tudo para salvar você que está assistindo esse vídeo, para dar salvação a você nessa época e para trazer a salvação para todos os que creem na ressurreição dele e o aceitarem como o único salvador pessoal das suas vidas. Tomé, creia, Tomé, não duvide, creia. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas e estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar, creia, Tomé. Tomé, creia. Se você não crê, essa mensagem, se você não crê, Tomé, se você não crê, se você estiver duvidando, Tomé, você não tem parte na minha ressurreição. Pois todos os que creram em mim, Tomé, e os que vão crer em mim, Tomé, são felizes, são bem-aventurados, são homens, são mulheres que vão me aceitar, que vão crer, que vão se batizar, vão crer, se batizarem, vão me aceitarem como o único salvador pessoal deles e delas. Tomé, mas por que, Tomé, você duvidou da minha ressurreição? Agora eu estou aqui, me apresentando no meio de todos vocês, mas especialmente, Tomé, eu vim para conversar com você, para tirar a dúvida do seu coração e da sua mente. Tomé, creia. Creia, Tomé. Então, Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Jesus respondeu para ele: você creu porque me viu. Só porque você me viu, Tomé, agora você crê. Tomé, eu ensinei a vocês, preguei para todos vocês que eu ia morrer, ia ser pregado naquela cruz do Calvário, eu ia ao terceiro dia ressuscitar. Eu ensinei a vocês, falei a verdade, Tomé, para vocês, mas você só creu agora em mim porque você me viu e tocou nas minhas feridas. Então, essa mensagem agora é para você que estava sem crer. Agora creia. Creia que Ele é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Felizes são os que nunca me viram, mas vão crer na minha pregação, no que eu ensinei para vocês, no que vocês vão pregar, no que vocês vão ensinar, falar sobre mim, da minha ressurreição, do meu sofrimento,
das minhas angústias, eles vão crer. Eles nunca me viram, mas vão crer, Tomé. Mas você, Tomé, que andou do meu lado, estava junto comigo, ceiou comigo, não é, Tomé? Não crê. Não creu na minha ressurreição. E agora você só crê porque me viu e tocou nas minhas feridas. Tal essas feridas, Tomé, que eu tenho nas minhas mãos, nos meus pés e no meu lado, Tomé, nas minhas frontes, na minha cabeça, foi por amor a vocês. Foi por amor, Tomé. Todo o sofrimento que eu passei foi por amor a vocês. E todo o sofrimento que eu, Tomé, suportei, aguentei, perdoei, foi por todos os que vão crer nas pregações de vocês, no que eu, Tomé, ensinei a vocês. Eles vão crer. Nunca me viram não, Tomé. Nunca me viram não, Tomé, mas vão crer. Eu sou Deus, Tomé. Eu sou Deus, Tomé. Eu vejo, Tomé. Eu vejo, Tomé. Eu sou Deus e sei de tudo. A finalidade deste evangelho. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Se você não crê, se você não aceita que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, você não tem vida. Você não tem vida eterna. Você é morto. Você é morta. Para ele você está morto. Para ele você está morta. Em espírito. Espiritualmente você está morto, você está morta. Porque você não crê que ele é o Messias, o Filho de Deus. Vou ler de novo para que vocês venham entender. Ouçam com bastante atenção. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Entendeu que essa mensagem, ela está falando com você, está falando comigo, está falando com todos que estão assistindo esse vídeo. Essa mensagem está falando com todos nessa época agora. Jesus fez muitos milagres, muitos, para que os discípulos viessem crer, e eles creram. E para que nessa época a gente venhamos crer, aceitar que ele é o Messias, o Filho de Deus, para que nós, nessa época, temos vida eterna junto com ele, para que ele possa nos perdoar, para que ele possa nos aceitar. Se você crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, você tem vida por meio dele. Não é de outro não.
Não é outro não, ele é o Messias. Você tem que crer, povo de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, filhos e filhas de Deus, para que você tenha vida, creia que ele é o Messias, o Filho de Deus. Aceitem, creiam, porque se você não crê e nem aceita, você pode pregar o ano todinho, até a vinda dele, ou até mesmo até na hora da sua morte, que Jesus é Jesus, é Jesus, mas se você não crê que ele é o Messias, você não tem salvação. Você não tem salvação. Tomé veio crer que ele é o Messias, o Filho de Deus, depois que o viu e tocou nele. Tocou nas feridas, nas chagas dele. Aí ele creu. Não faça que nem Tomé. Não façam que nem Tomé. Muitos milagres Jesus fez no meio dos seus discípulos, naquela época. E eles só vieram crer depois que Jesus ressuscitou e apareceu de novo para eles. Aí eles vieram crer que ele era o Messias, o Filho de Deus. Portanto, nessa época, repito, nessa época, a mensagem está sendo revelada pelo ministério Nova Congregação no Brasil. Todo aquele que invocar o nome do Messias, chamado de Cristo Jesus, será salvo. Repito, a revelação está sendo anunciada pela congregação, Nova Congregação no Brasil. Todo aquele que invocar o nome do Messias, chamado de Cristo, será salvo. Então, creia que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Creia e aceitem. Agora todos vocês, fiquem com a paz de Jesus Cristo. Que Cristo é Messias. E que o amor de Deus também esteja com vocês. E comigo também, que eu não posso ficar de fora. E que todos nós venhamos ser abençoados por Ele. Não é verdade? E que nós possamos estar sempre felizes, crendo que Ele é o Messias, o Filho de Deus. Amém. Glória, glória, glória.